Olá, turma! Hoje a gente vai falar um pouco sobre as propriedades coligativas. Bom, as propriedades coligativas são as propriedades de solventes que se modificam na presença de um soluto não volátil e que depende apenas do número de partículas do soluto. Eu sei o quê? Que para preparar uma solução eu preciso de dois componentes, eu preciso do soluto e do solvente. O solvente é aquele que vai estar em maior quantidade, aquele que vai dissolver, e o soluto é aquele que vai ser dissolvido, tá? Então, quando eu adiciono um soluto no meu solvente, para preparar a minha solução, algumas propriedades do solvente são alteradas, são modificadas. E essas propriedades eu chamo de propriedades coligativas, ou seja, propriedades da coligação. Que coligação? Soluto, solvente. As quatro propriedades coligativas são o abaixamento da pressão de vapor do solvente, que eu chamo de que é a diminuição da pressão de vapor, o aumento da temperatura de início de ebulição, ou seja, o aumento da temperatura de ebulição, a diminuição da temperatura de início de solidificação, ou como nós chamamos comumente de congelamento, diminuição da temperatura de congelamento, e o aumento da pressão osmótica. Para compreendermos melhor o que é a pressão de vapor, precisamos rever conceitos antigos, tá? Como a volatilidade de um líquido. Ao comparar líquidos, dizemos que aquele que possui maior tendência a evaporar é o mais volátil. Então, a volatilidade é a tendência de sofrer vaporização. Comparando aqui as três substâncias, a água, o etanol e o éter dietílico, verificamos que o éter, com o passar do tempo, ele vaporiza com maior facilidade. Ou seja, as moléculas da fase líquida passam para a fase de vapor mais rapidamente do que os demais líquidos, como a água e o etanol. Ok. Agora imagine esse recipiente fechado. Fechei o recipiente. As moléculas da água ali também vão estar com processo de vaporização, mesmo o recipiente sendo fechado. Qualquer substância evapora, mesmo com o recipiente fechado. Imaginem só. Então, vai evaporar. Então, vou ter ali moléculas também na fase de vapor e moléculas na fase do líquido. O éter, que tem maior facilidade, ele é mais volátil, ele vai ter mais moléculas na fase de vapor. Então, ali eu vou ter mais moléculas gasosas ali, exercendo uma força sobre o líquido restante do recipiente. Então, o que vem ser essa pressão de vapor? É justamente isso, é a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido no recipiente fechado. Então, as moléculas que passaram para a fase gasosa, tá? Elas estão ali, elas estão exercendo uma força sobre o líquido e essa força chama de pressão de vapor. Agora imagine dois frascos de etanol em que um está a uma temperatura ambiente, 25, 30 graus, e o outro eu coloquei uma fonte de aquecimento, está em torno de 50 graus, tá? Em qual deles eu vou ter maior produção de vapor? Naquele que evapora mais rápido, mas isso é lógico. Então, o aumento de temperatura provoca um aumento na pressão de vapor. Por quê? Porque as moléculas vão passar com mais facilidade para a fase gasosa, vão absorver mais energia, então vão escapar com facilidade para a fase gasosa. São grandezas ali diretamente proporcionais. Agora vamos ver e rever o que é ponto de ebulição. Aqui eu tenho um recipiente com água, liguei uma fonte de calor, uma fonte de energia. Nós sabemos novamente aí que o processo de combustão é um processo exotérmico, um processo que libera energia, e a água, nesse caso, é um processo endotérmico, porque vai estar absorvendo essa energia. As bolhas exercem uma pressão, que eu chamo de pressão interna, para escapar do líquido, tá? Assim que elas começam a ganhar energia, elas tentam escapar do líquido, só que elas não conseguem, porque existe uma segunda pressão, que é a pressão externa. E essa pressão externa chama de pressão atmosférica. A pressão externa, justamente, é a massa de ar que está em volta, na atmosfera, exercendo uma pressão para que as bolhas continuem lá no fundo do recipiente. Então, ali o líquido continua absorvendo calor. Até o quê? Até que sua pressão interna fique em equilíbrio com a pressão externa. Quando ocorre o equilíbrio da pressão interna com a pressão externa, aí sim o meu líquido alcançou a sua temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. Nesse caso, é a passagem do estado líquido para o estado de vapor.
Agora vamos ver o efeito da altitude sobre a pressão atmosférica. Imagine um alpinista subindo uma montanha, tá? Todo equipado, tudo bem. Ele vai subir na montanha, o que vai acontecer com a massa gasosa? Quanto mais o alpinista vai subindo, menor a pressão atmosférica sobre ele e mais rarefeito é o ar. Perto da superfície, os gases da atmosfera se deformam com forças da gravidade e se concentram conforme indicado no desenho. Quanto mais próximo do nível do mar e do centro da Terra, maior a pressão atmosférica. Então, quanto mais próximo da superfície, maior a força exercida e, portanto, maior a pressão atmosférica sobre esse ponto. O que acontece com o alpinista nessas condições? O que acontece com o nosso corpo quando a concentração de oxigênio é diminuída? Isso não tem nada a ver? Não influencia em nada? Será? A seleção brasileira treinou na segunda-feira em Quito para se adaptar à altitude de 2.850 metros. Na quinta-feira, a equipe joga contra o Equador pela 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. O Equador tem uma equipe muito forte fisicamente, joga dentro de casa, tem o fator da altitude, que ela é relevante sim. Já tive experiência em jogar aqui, sei que isso também interfere um pouquinho no aspecto físico. Sob o comando do novo técnico Tite, o time brasileiro busca melhorar sua posição nas eliminatórias. No momento, o Brasil está em 6º lugar, com 9 pontos, 4 a menos que o Uruguai e o Equador. Estamos com um novo comandante, com uma nova estrutura, uma nova formação, um novo elenco, e aí estamos todos muito motivados para que a gente consiga desempenhar bem e que a gente tenha êxito. Jogar na altitude de Quito desde o ano 2000 ajudou o Equador a se classificar para as Copas de 2002, 2006 e 2014. Na ocasião, o Brasil venceu o Equador por 3-0. Agora, até que ponto o corpo humano suporta elevadas altitudes? Quando escalamos, a quantidade de oxigênio diminui, não só no ar, mas também no sangue. O corpo começa a produzir mais células vermelhas para obter mais oxigênio. Só que isso causa uma série de problemas em nosso organismo. Além disso, a baixa temperatura das grandes altitudes pode causar hipotermia. É assim que o nosso corpo reage em condições extremas. Algumas cidades que estão com altitudes diferentes. O Rio de Janeiro, tá? Está ao nível do mar, altitude 0 metros. São Paulo, 750 metros. E o Monte Everest, o topo do mundo, tem 8.848 metros. Observem que o aumento da altitude provoca uma diminuição na temperatura de ebulição da água. Quando eu estou no topo do Everest, eu consigo ferver uma água a 70 graus Celsius, uma temperatura inferior a 100 graus que eu preciso para aquecer aqui. Agora responda. Onde é mais fácil cozinhar um ovo? No Rio de Janeiro ou no Monte Everest? Se a sua resposta é o Monte Everest, você tem que rever o conteúdo. Exatamente, até porque no Monte Everest a altitude é muito mais elevada, a temperatura de ebulição é menor, então a quantidade de calor fornecida para cozinhar um ovo também vai ser menor. Então, nesse caso, eu quero cozinhar um ovo com mais rapidez, eu vou ter que cozinhar ao nível do mar, que a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Tema sobre a buroscopia, vamos fazer nosso primeiro experimento. Vou adicionar água. Botar o ovo dentro. Bem, como podemos ver, a densidade da água é menor que a do ovo. Por isso que ele afundou. Vamos adicionar o sal, que é o cloreto.
podem ver, o ovo está boiando porque foi adicionado sal. A densidade da água ficou maior. Por ter adicionado sal, é por isso que o ovo está boiando. Bem, vejamos. Nosso tema é sobre ebulioscopia e nosso segundo experimento. Vamos ver quem vai entrar em estado de ebulição primeiro, a água pura ou a água com sal. Como podemos observar, a água pura já entrou em estado de ebulição, enquanto a do sal, acho que está quase lá. Bem, isso é nossa pesquisa. Sou Luciana. Eu sou Eliel. Eu sou Matheus. Nós somos da Escola Centro de Ensino Dom Garelli e vamos falar sobre tonoscopia. Podemos afirmar que a tonoscopia é uma das propriedades coligativas. O conceito de tonoscopia trata da redução na pressão de vapor de um solvente, ou seja, quando nós adicionamos o soluto na eletrólito e no volátil, há uma redução na pressão de vapor. Por exemplo, a água e sal e a água e açúcar. Vamos agora adicionar um copo cheio nessa panela. E logo após vamos adicionar com a mesma quantidade, com o mesmo volume, um copo cheio nessa outra panela. Só que nesta panela vamos adicionar o soluto, que é o sal. Vamos colocar a panela que está com água pura aqui e a panela que está com soluto aqui. Todas as duas estão na mesma temperatura e têm o mesmo volume. E vamos esperar um pouco para que as duas entrem em estado de ebulição. A mistura que está com o soluto está encontrando dificuldades para entrar no estado de ebulição. E a água que está pura, sem o soluto, está no estado de ebulição com várias bolhas. Efeito tonoscópico. Em rios e lagos, o efeito tonoscópico ocorre lá nas regiões árabes desde muito tempo. Os habitantes de lá perceberam que os lagos da água salgada têm maior dificuldade para evaporar do que os lagos da água doce. Por que isso ocorre?
Ocorre porque o sal no lago reduz a pressão de vapor da água e como se as moléculas de soluto atrapalhasse a evaporização das moléculas do solvente. Meu nome é Daniela. Jardim Ailson. Elton. Vamos fazer uma experiência sobre a tonoscopia e os materiais são. Os materiais precisos são 2 copos, 2 tampas, uma colher e açúcar. Adicione aproximadamente 3 colheres de açúcar em um dos copos do recipiente. Misture bem até que o açúcar se dissolva completamente. E espere algumas horas para poder dar certo a experiência. Observamos que ao passar do tempo, o volume da solução formada por água e açúcar aumentará e o volume de água pura diminuirá. Isso ocorre porque toda a propriedade coligativa da tonoscopia, a pressão de vapor do solvente diminuirá quando se adiciona a ele soluto não volátil. Assim, quando adicionamos o açúcar e a água, a pressão de valor diminui, pois as partículas atrapalham o escape das moléculas que evaporam em determinado intervalo de tempo. Isso ocorre porque o líquido de água aumenta e a água pura passa para o estado de vapor normalmente.